Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal e nessa videoaula eu vou estar ensinando vocês a estar criando esse nicho aqui paramétrico. Vou clicar aqui nele, ó. Vocês vão vir aqui em editar tipo. Eu vou colocar aqui, por exemplo, ele por 60 por 1 metro e vou dar um aplicar, ok. E veja aí que ele se adapta aqui às medidas que eu colocar aqui, beleza? E se você tiver interesse em aprender a fazer ele passo a passo, então é só ficar aqui na aula. Só lembrando que eu vou estar deixando também esse arquivo pronto lá na biblioteca gratuita, caso você tenha interesse nele. Se você não querer realizar aqui a aula, é só ir lá fazer o download do nicho, ok? E só vou fazer aquele velho pedido para você já deixar o like e se não for inscrito aí, clique no botão de se inscrever-se e bora para o vídeo. Vamos lá então. Eu vou vir aqui em famílias, em novo, e vou estar abrindo um arquivo novo de template, ok? Aqui no meu Revit 2024 eu não consegui instalar os templates na biblioteca de português, ok? Então eu vou estar usando a biblioteca em inglês. Eu não sei por que motivo não instalou, eu baixei, tentei instalar, mas não deu certo. Não aparece aqui. Então eu vou estar usando o template em inglês. Então eu vou vir aqui em cima e vou voltar aqui em Family Templates. Aqui eu estava usando o português, agora eu vou usar o inglês. Vou procurar o template que eu vou usar aqui. No caso é esse aqui, ó, Metric Generic Model baseado em face, no caso, né? Se vocês for usar esse template aí, ele está escrito ali Metric Generic Model Wall Base, ok? Então eu vou vir aqui em abrir. Show. Aqui, essa frase aqui, Place Me Site, significa que vai ser o lado de colocação, a parte frontal ali, ok? Isso daqui serve para você se guiar aqui no projeto. Eu sei que se o nicho eu vou colocar ele aqui tipo assim, se eu tô vendo aqui de dentro do banheiro, no caso, nessa face aqui, olhando para a parede, ele tem que ser embutido na parede, sendo que ele tem que ficar faceado nessa parte de cima. Ok? Então já vou abrir uma elevação que vai ficar nessa parte frontal. Vou vir aqui em elevação e ele está aqui, ó, Place Me Site. Então vou clicar aqui nele e vou abrir ele. Já vou criar alguns planos de referência, vou digitar RB no teclado. Vou criar esse primeiro plano que seria o peitoril e esse outro plano aqui que seria a altura. E vou criar mais dois planos aqui, um na vertical e outro aqui nesse outro lado aqui. Por que que aqui vai ter três planos? É porque aqui na horizontal eu quero controlar só um parâmetro, só a altura dele e pronto. Aqui no caso eu quero controlar um parâmetro só também, mas só que eu quero que ele seja equidistante com essa linha aqui do meio, com esse plano de referência. Então significa o quê? Que quando eu colocar ele a largura maior ou menor, ele sempre vai equalizar, vai crescer ou vai diminuir com referência no centro e não nas laterais, ok? Ele vai ficar equidistante. Então, show. Vou já cotar aqui eles, vou digitar. Eu vou primeiro mudar a unidade de medidas nesse template, o N no teclado, e vou vir aqui, comprimento, e vou colocar centímetros, ok? Colocar duas casas decimais e ok, ok. Então, DI, vou cotar essa linha aqui, que seria a altura, e vou já equalizar essas linhas, esses planos aqui. Cliquei fora e vou aqui em EQ, ó, equalizar. Vejo que ele já mantém a mesma distância nas duas laterais. E já vou cotar aqui também, que é a cota, vou tirar essa do meio. Quando você clica sem querer, você só clica novamente que ela vai retirar a cota. Vejo que só cliquei nas laterais, ó. O meio aqui era só para equalizar. Então eu vou clicar aqui fora. Ok, e agora eu já vou parametrizar essas cotas. Eu vou clicar aqui nela, vou vir aqui em cima, criar parâmetro e vou deixar aqui largura. Ok, vou deixar aqui por tipo mesmo, porque eu quero controlar somente essa família. Se fosse por instância, eu colocaria aqui instância, eu ia controlar em todo o projeto o mesmo parâmetro, mas no caso eu quero só por tipo, ok. E vou clicar aqui nesse outro também e já vou vir aqui em criar parâmetro e vou colocar, no caso aqui era largura, altura, né? Eu errei. Fazer o seguinte,
Vou dar um Ctrl Z aqui. Vou clicar aqui e vou vir aqui no caso e vou criar novamente. É porque eu errei aqui o nome do parâmetro. Vou colocar aqui altura. Ok. Beleza. E vou criar esse outro parâmetro aqui. Agora sim é a largura. Ok. Pronto. Já está parametrizado aqui. Agora eu vou criar a minha extrusão. Vou vir aqui em criar, extrusão. Vou vir aqui em retângulo. E vou criar a minha extrusão aqui com base nas minhas linhas. É porque eu dei um ESC aqui rapidão. Vou aqui vir novamente em retângulo. E vou criar aqui. Só que agora eu vou trancar os cadeados antes de finalizar. Ok? Muito importante aqui você trancar os cadeados. E agora sim eu vou finalizar. Agora eu vou abrir tipo um corte. Mas no caso aqui eu não tenho nenhum corte, não criei. Mas eu sei que esse white aqui, que é outra vista, outra elevação, eu vou conseguir ver ele. Vou dar um ESC aqui. Vou dar um zoom. Eu vou conseguir ver ele tipo num corte. Mas no caso não é um corte, seria uma elevação. Beleza, tá aqui a minha extrusão que eu acabei de criar. Tudo que eu criar aqui naquele plano Place Side é esse plano de referência aqui, ok? Esse central aqui da minha parede. Tudo que eu criar ele vai vir com base nele, ó. Veja que esse lado aqui ele está anexado a ele. Então, mas não é ele que eu quero como referência nesse momento. Mas então eu vou clicar aqui, ó, nessa setinha e vou trazer para a minha face. Eu quero faceado aqui quando, tipo ali, quem tá na parte de dentro do banheiro vai ver ali faceado na parede interna, né? Na face interna. Então eu vou trancar o cadeado, ó. Só trouxe e tranquei o cadeado. Esse lado aqui, daqui a pouco eu vou criar um parâmetro para ele. No caso agora, né? Vou digitar aqui RP. Vou criar aqui fora mesmo. Já teve outras vezes que eu tentei criar aqui no local dele, ele deu um erro. Mas criando aqui fora ele vai dar certo. E já vou parametrizar ele. Vou digitar DI. Vou pegar aqui a minha face da minha parede. Eu não consigo pegar a minha face aqui de primeiro, então vou digitar Tab. Pronto, peguei. E vou trazer aqui para o meu parâmetro. Beleza, cliquei fora. Vou dar ESC, clica aqui na cota e vou parametrizar. Vou colocar aqui profundidade. Ok, profundidade. Vou deixar por tipo mesmo. Ok, beleza. E vou clicar aqui na minha extrusão e essa setinha eu vou trazer para cá e vou prender o cadeado. Então, um lado ficou preso aqui na face interna da parede e o outro ficou aqui. Aí aqui depois é só você vir aqui e já vai testando seus parâmetros. Vou testar aqui o de profundidade, já vou deixar ele com 10 centímetros. Vou dar um aplicar e tá funcionando aqui perfeitamente. Vou trocar a escala aqui de 1 para 5. Para os textos aqui ficar menor. Vou deixar 1 para 10. Beleza, então. Tá aí a primeira parte aqui da nossa família feita. Vou vir aqui no 3D. E tá aqui, ó. Que eu criei essa extrusão. Basicamente foi isso daqui. Vou deixar aqui um sombreado para você estar olhando de melhor. Então vou voltar aqui em Place Me Site. Vou criar mais alguns planos de referência. Vou digitar RP no teclado. Vou criar um plano aqui, outro aqui e outro aqui. Veja que eu criei 4 planos na parte interna aqui da minha extrusão. Agora eu vou parametrizar também esses planos de referência. Eu vou digitar DI. Vou cotar aqui. Vou pegar esse daqui. Beleza. Esse aqui também. Certo. E eu fiz aqui os da vertical. Agora eu vou pegar os da horizontal. E esse aqui também. Pronto. Peguei todos os planos. E agora eu vou parametrizar esse plano. Vou trocar a escala aqui também. Vou colocar 1 para 10. Vou clicar em um dos planos, ou uma das cotas. Vou vir aqui em criar parâmetro. E vou colocar aqui espessura. Beleza, vou deixar por tipo mesmo. Ok. Beleza. Vou clicar em todas as cotas que o restante, né? Segurando o Ctrl. No caso são 3.
eu vou vir aqui em nenhum, na legenda, e vou colocar aqui espessura, que é o parâmetro que eu já criei. Só que também 14 centímetros está muito espesso. É bom que eu já venho aqui e já vou testar meu parâmetro. Vou colocar 2, vou dar um aplicar e ok. E está funcionando aí 100%. Eu vejo que ele já reduziu ali os planos de referência, no caso, né? Beleza, então. Por enquanto só criei os planos de referência. Agora eu vou criar uma nova extrusão. Vou vir aqui em criar, extrusão, retângulo. E vou criar ela aqui, ó, na parte interna desses planos de referência, ó. Eu criei aqui nesses últimos planos de referência que eu criei. E vou travar o cadeado aqui já. Beleza? Então, travei os 4 cadeados. Vou dar um ESC. Vou finalizar aqui. E vou vir aqui em White. E foi esse plano aqui que eu criei. Ok? Agora, eu vou estar faceando também. Esse lado aqui, vou fazer ele aqui com a parede e vou travar o cadeado. Vou dar um ESC aqui. Eu vou ter que criar também a espessura aqui do fundo, ok? Então eu vou digitar RP. Vou criar um plano de referência aqui entre esses dois. Esse é aquele plano que já vem aqui no template, que é o plano principal aqui do template, no caso. E esse é o que eu criei aqui da extrusão. Então eu vou criar um novo aqui no meio. Show. Vou dar um ESC e vou digitar aqui já RDI, no caso. Vou pegar o fundo e vou clicar nesse plano do meio que eu terminei de criar. Vou dar um ESC, vou clicar aqui nessa cota e eu vou colocar também o parâmetro de espessura aqui para ele. Perfeito. 100%. Tá aí. A questão das cotas aqui é só você ir organizando. Coloca para cima, para baixo e vai organizando aí. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar essa extrusão que eu criei e vou prender nesse plano de referência. Primeiro você localiza ele aqui certinho. É esse aqui, ó. Ok? Sempre é bom, se você puder, você renomeia eles aqui, ó. Coloca tipo o nome do plano, coloca espessura, só para não se perder. Isso daqui você poderia estar fazendo em todo o seu projeto, que é para você não se perder. Aí você vem aqui e vou anexar o plano aqui. Pronto, vou travar o cadeado. Eu anexei, prendi ele aqui nesse plano da espessura. Beleza, vou vir aqui no 3D e tá aí. Ainda não aconteceu muita coisa porque eu tenho que fazer um detalhe aqui com vocês. Esse de fora, veja que tá os dois, ó. Tá os dois aqui. Esse é o de fora e esse é o de dentro, que eu terminei de criar. Eu criei duas extrusões. Só que essa extrusão de dentro, ela não é um sólido, ela sim um vazio. Então eu venho aqui, ó, em dados de identidade, em sólido eu vou trocar para vazia. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Quando eu troco de vazio, ele vai ficar ali meio que um laranjadinho, vocês estão vendo? Aí eu vou vir aqui em cortar. Vou clicar no elemento que vai ser cortado, no caso a extrusão de fora, e o elemento que vai ser cortante. Então, a extrusão vazia. Beleza. Vocês não estão vendo nada porque a parede aqui está ocultando. Daqui a pouco eu vou ter que fazer uma outra extrusão para mim estar cortando a parede. Vou dar um HH aqui na parede, que aí vocês vão conseguir ver o que eu fiz aqui, ó. Perfeito. A extrusão de fora, a extrusão de dentro, sendo com vazia, cortando a outra. Beleza, até aí 100%. E a parametrização também tá ok. Eu posso até testar a parametrização aqui. Vou vir aqui em tipos de família. Vou colocar aqui a altura de 40 e a largura de 60, que vai ser mais ou menos o que vai ser mesmo. Vou dar um aplicar, ok. 100% a família está funcionando, beleza. Beleza, então vou voltar aqui agora à minha parede. Show. Agora eu vou criar aqui um lisar. Eu vou chamar de lisar, mas não sei como você chama esse detalhe. Que seria um acabamento aqui. Eu chamo de lisar porque importa, eu chamo de lisar. Aqui eu vou estar chamando do mesmo nome. Deixa aí nos comentários qual o nome é que você chamaria para esse detalhe. Então vamos lá. Vou vir aqui em criar. Eu vou fazer por varredura. Selecionar o caminho.
Vou pegar a parte interna, a face interna aqui do meu objeto, né? Da minha extrusão. Vou finalizar. Esse é o caminho que a minha extrusão vai percorrer. E agora eu vou vir aqui em editar perfil e vou criar por retângulo aqui, ó, no 3D mesmo. Vou criar mais ou menos aqui o meu perfil. Agora eu posso vir aqui em white, que eu vou ver o perfil aqui na lateral. Ou também eu poderia vir já em white e estar desenhando o perfil aqui. Beleza. Vou travar duas partes aqui. Essa de baixo. Ó, eu simplesmente cliquei, arrastei e voltei. Aí ele aparece o cadeado. Eu vou travar essa também. Essas duas que vai ficar faceada aqui na parede. E essa de baixo também aqui. Essas duas aqui eu não vou precisar travar elas no cadeado, porque eu vou parametrizar ela. Então eu vim aqui em DI, em cota. Vou clicar aqui. Vou trazer aqui na linha de cima. Vou mudar a escala aqui 1 para 5, para ficar menor ainda. E esse aqui também, DI. Posso pegar aqui a face. Tab. Show. Aí, essa daqui, se você querer criar um parâmetro separadamente, você pode clicar aqui na cota e vir aqui criar um parâmetro só para a espessura da lisar. Mas eu vou dizer para ela que ela é a mesma da espessura. O mesmo parâmetro que eu criei para a espessura vai ser esse. Ó. Veja, quando eu adotei o mesmo parâmetro, mas você pode estar criando um novo. Esse aqui, eu vou fazer uma regrinha aqui para ele. Primeiro eu vou criar o parâmetro dele, né? Vou clicar aqui nele, vou vir aqui em parâmetros, criar parâmetro. E vou colocar aqui largura lisar por tipo mesmo, ok. Beleza, e tá aí. Vou finalizar. Duas vezes. Vou vir aqui no 3D e tá aí a minha lisar, ó. Perfeito, né? E só falta eu daqui a pouco criar a extrusão para mim estar cortando a minha parede. Perfeito. Aí eu vou vir aqui em tipos de família. Trazer aqui para o meio. Eu vou falar para o Revit, fazer uma fórmula matemática aqui. Eu vou dizer para ele que a largura da minha lisar é igual à minha espessura. Vou escrever igualmente tá o parâmetro, ó, igualmente tá o parâmetro ali. Vou clicar aqui. Vou dizer para o Revit que a largura da minha lisar é a minha espessura vezes 2,5. Então, o que significa o quê? Que a largura da minha lisar vai ter 2 vezes e meia a minha espessura, ok? Quando eu fazer esse procedimento aqui, vou dar um OK, ele vai trocar aqui automaticamente. Vou dar um HH aqui na parede novamente, vocês vão ver aqui, ó. Vou vir aqui no parâmetro. Vou trocar aqui, por exemplo, a minha espessura, vou colocar 1, vou dar um aplicar, e tá aí, ó, ele trocou a espessura do meu nicho e trocou já aqui porque eu determinei para ele trocar conforme eu mudo a minha espessura, ele vai mudar o tamanho da lisar também. Perfeito, né? Vou trocar aqui, vou colocar aqui, por exemplo, 4. Dá um aplicar, olha lá, ficou gigantesco. Porque conforme eu falei, ele vai sempre seguir a espessura aqui do meu nicho. Então vou deixar aqui mesmo. Vou deixar com 1,5. 1,5. Ok. E para você estar criando os materiais, clica aqui no objeto que você quer. Vem aqui em material. Eu vou criar o parâmetro do material. Vou vir aqui novo. E eu colocar aqui material. Material nicho. Ok. Ok. Beleza. E vou colocar um material diferente aqui para essa parte aqui da lisar. Então eu vou clicar nela, né? Vou vir aqui em material. Vou clicar aqui nos 3 pontinhos, parâmetro. Vou criar o material também aqui da lisar. Material lisar. Ok. Ok. Pronto. Tá aqui os parâmetros. Se você vir aqui em tipos de família, os materiais estão criados aqui, ó. Tá aqui por categoria, porque se você querer criar um material aqui na família, você pode criar ou coloque lá no projeto.
ele vai carregar como parâmetro lá no projeto, ou você tem a opção de colocar aqui já, pré-definir esse material aqui na família, ou você coloca lá no projeto. Beleza, então, ok. Vou voltar aqui à minha parede. Perfeito, agora só falta criar a extrusão, né? Então vamos lá. Vou criar a minha extrusão aqui. Vou vir aqui em Place Site. Vou clicar aqui na minha alisar, vou dar um HH aqui, só para facilitar eu criar a minha extrusão. Vou vir aqui em criar extrusão retângulo. Vou pegar aqui a parte de fora, né? Por que eu vou pegar a parte de fora? Porque ele tem que recortar em todo o perímetro do nicho. Só por isso. Então eu vou dar um travar cadeados. Vou finalizar aqui. Vou vir aqui no 3D. Aqui está a minha extrusão. Volta eu anexar ela aos planos. Então eu vou vir aqui em Write. Vou trazer ele para esse plano aqui da frente. Vou travar. Vou trazer ele aqui para o fundo. E vou travar também. Só que ele ainda é um sólido, né? E eu vou fazer o seguinte. Bem aqui invisível. Quando eu clicar nele, vocês vão ver. Eu vou deixar aqui para fora por enquanto. Dá um Ctrl Z aqui que eu me perdi nele. Eu vou deixar ele aqui por fora. Eu vou travar só esse cadeadinho aqui. Só esse lado aqui eu vou travar. Eu vou deixar ele aqui por fora por enquanto. Eu vou vir aqui em vazio. Em sólido, vou colocar ele como um vazio. Beleza. Vou voltar aqui no 3D. Tá aqui. Veja que ele vai ficar assim, ó. Caso você não esteja conseguindo ver ele ali certinho, você vai fazer um procedimento aqui que me ajudou bastante. Clica aqui nele e vem aqui em cortar geometria, desmarca. Se ele ficar assim, você não vai conseguir ver ele depois. Então, eu recomendo você deixar em cortar geometria, que assim você vai conseguir ver certinho ali. Aí agora é só você pegar e vir aqui em Write e tá fazendo aqui, ó, anexando ele ao plano. Eu deixo ele para fora só para facilitar mesmo eu visualizar. Aqui já está preso. Beleza. Vou vir aqui no 3D. E por enquanto ele não está recortando ainda. Deixa eu tentar pegar ele aqui. Extrusão vazia. Vamos ver se eu consigo pegar ele aqui no right. Tá aqui, ó. Por isso que eu pedi para vocês deixar ele com ele marcado. Ou às vezes é desmarcado, você vai ver a opção aí no seu. Aí você vem aqui em cortar, clique no elemento que vai ser cortado e no elemento cortante. Vou vir aqui no 3D e tá aí, ó, perfeitamente. É só você ajustar aquela questão lá de cortar a geometria ou não, que você vai conseguir trabalhar aqui perfeitamente com esse corte. Tá aí o nosso nicho. É só aí agora, é só testar ele, né? Ver se está tudo funcionando. Nós já fizemos alguns pré-testes aqui e está funcionando, mas sempre é bom você testar quantas vezes for possível aqui para se certificar que está tudo funcionando 100%. Deixar aqui 80, aplicar e tudo funcionando. Até o vazio ali está funcionando. 40, 80, 60. Aí é aquele procedimento. Caso você queira já criar tipos de nicho já pré-definido, tamanhos, vocês podem vir aqui, ó, e criar novos tipos. Criou novos tipos, você ele já vem aqui, troca. Lá ele vai considerar lá no caso, eu vou renomear aqui, vou colocar já esse 60 por 30. Vou criar dois exemplos aqui para vocês verem, ó. 60 por 30, 60 por 40 no caso, né? Que legal você aprender a criar tipos aqui também. 60 por 40, vem aqui criar novo tipo. Esse eu vou colocar, por exemplo, 80 por 50. Dá um OK. Aí vem aqui, ó, você troca para o 60 por 40, vê se tá aqui as medidas, tá certinho. Volta aqui para o 80 por 50. Aí muda aqui os parâmetros dele, ó. 80. Pronto.
eu tenho dois tipos aqui diferentes. Ó, se eu vim aqui, eu tenho um tipo de 60 por 40 e o outro de 80 por 50. Aí, a partir daí, é só você vir aqui salvar sua família. Colocar aqui nicho. Vou salvar aqui na minha área de trabalho mesmo. E eu vou estar deixando essa família para download, ok? Se você tiver interesse, ela tá lá nos materiais. Se você não querer criar ela aqui, né? Se você querer já usar, não tiver muito afim de criar ela, ou tá dando erro na sua modelagem, mas eu acredito que com essa explicação não vai ter erro. Vou vir aqui e vou criar um novo arquivo de projeto. Ok. Colocar o template nosso mesmo, o nosso template oficina do projetista. Caso você tenha interesse no template também, o link vai estar aqui na descrição. Beleza, espera só ele carregar aqui. Vou criar uma parede aqui. Vou vir aqui no 3D. Vou voltar aqui no nicho. Carregar no projeto. Vou vir aqui no 3D. E tá aí. Funcionando aqui perfeitamente. Não preciso nem testar, né? A diferença de ser ele por tipo ou por instância. Se fosse por instância, ele estaria aqui, ó. Mas como é por tipo, aí eu vou ter que abrir o tipo dele, né? Vou colocar aqui, por exemplo. Aqui já vai ter, ó, os dois tipos, ó. Pronto, já trocou automaticamente. Essa é a vantagem de você criar por tipo. Já vai ficar aqui, ó. Quantos tipos você criar, já vai estar aqui no jeito. Ou se você querer trocar manualmente, se você fez um tipo só, né? Querer trocar aqui manualmente também fica assim. Beleza?